Muito bem, gente. Estamos começando mais um mês de ministrações das nossas células. E o assunto que nós vamos iniciar, que nós vamos abordar esse mês, é sobre a vinda de Jesus, né? Tem um assunto que um assunto que tem sido recorrente, pelo menos coisa de um mês, 2 meses. Eu tenho ouvido bastante coisa lá em casa. A Jussara tem ouvido alguns assuntos assim bem fortes assim, sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. E é bem oportuno, né? Esse mês nosso também vai abordar muito sobre a vinda de Jesus. E indo direto ao assunto, né? Eu queria ler só um texto aqui, que está em Atos 1:11, que diz assim: Varões galileus, vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que do meio de vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. Então, é interessante que logo que Jesus subiu, depois que ele apareceu, fez aquelas aparições para os discípulos, para os apóstolos, logo imediatamente já houve um anúncio dizendo: olha, varões galileus, vocês estão olhando para o céu? Então esse mesmo Jesus que do meio de vocês foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como viram subir. Então Jesus mal sumiu nas nuvens e já foi avisado: ó, ele vai voltar. Ele vai voltar. E é interessante que a igreja primitiva, aquela igreja de Atos dos Apóstolos, depois da implantação das igrejas através do apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a vinda de Jesus, hein? Paulo fala muito sobre a vinda de Jesus ali aos Coríntios, aos Romanos, se esperamos em Cristo só nessa vida, aquela coisa toda, sempre preparando a igreja. E o povo também tinha uma tal assim expectativa de que Jesus de fato ia voltar, que chega um momento que Paulo chega a advertir a igreja de Tessalônica sobre a vinda de Jesus, né? Mas advertir, por quê? Porque os camaradas tinham tanta convicção de que quando Jesus falou que eis que vou para o Pai, mas eu volto, eu vou só lá, vou preparar lugar, e eles entenderam que o negócio seria tão rápido, que é tão certa a vinda de Jesus, que eles pararam de trabalhar. Eles só via na comunhão, na igreja, e Jesus para lá, Jesus para cá, era uma comunhão, aquela coisa toda, e pararam de trabalhar. Chegou uma hora que Paulo falou: peraí, gente, vamos combinar algumas coisas aqui. Enquanto Jesus não volta, vamos trabalhar, gente. Porque quem não trabalha, não come. E ele vai falar justamente desse jeito mesmo. Aquele que não trabalha, também não deve comer. Porque ele está sendo um peso, e estavam virando um peso. Mas o que eu acho muito bonito nisso era a convicção que aqueles discípulos tinham, aqueles apóstolos, aquela gente nova que ia se convertendo, de que eles esperavam a volta de Jesus. E eles viviam isso, né? Eles viviam pensando na volta de Jesus direto. Para eles não tinha problema, eles tinham com plena convicção: Jesus vai voltar. E vai voltar a qualquer momento, né? Então o assunto que a gente vai abordar hoje é justamente sobre isso, sobre a volta de Jesus, durante todo esse mês, na verdade, né? Então, tem alguns textos aqui que a gente separou, que está na ministração, que nós vamos falar sobre as 10 virgens, né? É um texto lá de Mateus 25, e você conhece muito bem esse texto, né? Que é as 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 insensatas. E o interessante é que as 5 prudentes, elas levaram mais óleo. O que significava o óleo? Seria o óleo que ia alimentar as lamparinas, né? Os candeeiros, para que a luz se mantivesse acesa, né? E isso tudo tem um significado de manter acesa a chama, de ter o óleo, ter a unção, ter o Espírito Santo. Eram coisas coisas que a gente hoje vê assim, que está tão perdido isso no meio da igreja, né? Aquela convicção de que Jesus vai voltar, e você viver com aquela convicção, né? E a gente percebe muito claramente assim que nós, como igreja, muitas vezes nós viramos uma igreja assim meia mercantilista, né? Meia do negócio, meio do dia a dia, do hoje, do amanhã. Eu preciso cuidar de mim, e a gente não pensa assim: não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, eu preciso me preparar para a volta de Jesus, eu preciso manter a minha lâmpada acesa, eu preciso
ter óleo, eu preciso ter a unção, eu preciso mais de Deus, eu preciso me preparar. Então, esse texto de Mateus 25 fala muito disso, né? De 5 prudentes, 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas, né? Então, a segunda coisa eu anotei aqui, cuidar das coisas de Deus, dos seus irmãos, que é o segundo. Segundo aqui, deixa eu passar para frente aqui, só um pouquinho. Então, o segundo é um texto lá, quando Deus fala sobre os servos, né? Que houve uma recomendação para que eles se preparassem para servir a Deus, né? Deixa eu puxar o texto aqui, gente, que está meio... Foi. Só um pouquinho. Então, o segundo texto, que era a recomendação que Jesus deixou para os seus servos, para eles cuidarem das coisas de Deus, cuidar dos seus irmãos, né? Eu lembro de Jesus quando ele falou para Pedro, Pedro, você me ama, então se você me ama, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas coisas. Então a segunda recomendação é essa, de que Jesus, ele vai, ele promete voltar, mas ele diz, enquanto isso, cuide das minhas coisas, trabalhe pelas minhas coisas, né? Não perca o foco de servir. E a terceira coisa foi sobre os talentos, né? O outro texto que Jesus alerta sobre a vinda dele é que ele foi e deu talentos para os seus servos, né? E ele, no meio desses talentos, uns investiram, 2 investiram e 1 não. E eu olho para esse texto e eu entendo assim, que Jesus ele nos dá talento, nos dá habilidade, nos dá dons, para que a gente use na sua obra, né? E usar esses dons, usar esses talentos e usar nossas habilidades é sempre com o objetivo de fazer o nome dele conhecido, né? Seja pregando o evangelho, seja exercendo qualquer tipo de ministério, mas sempre com a visão. Você está pregando o evangelho, você está conduzindo pessoas a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Senhor Jesus. E isso vai até de encontro a um texto de Marcos, né, que vai dizer que esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Então, é uma palavra que diz que enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo, a todas as gentes, todas as pessoas, o fim não virá. Então, na verdade, quando a gente aguarda a vinda de Jesus e junto a isso a gente vai pregando o evangelho, vai falando de Jesus, nós estamos acelerando a vinda de Jesus, porque aí mais pessoas conhecem a Deus, mais pessoas têm a oportunidade de conhecer a verdade, serem libertas, e aí a volta de Jesus é mais acelerada, né? E evidentemente, quando a gente fala assim, dê o seu melhor, use seus talentos para a obra de Deus, use sua habilidade, use seus dons, não é meramente você fazer porque você tem a habilidade, tem o dom, tem o talento, mas fazer para exaltar o nome de Deus, para glorificar o Senhor e fazer com que, de fato, isso contribua para o avanço do Evangelho, né? Para o avanço do Evangelho. Pessoas conhecem a Deus e Deus é glorificado, Deus recebe a glória através disso. Então, a gente percebe assim que a questão quando lá em Apocalipse 22:20, que eu vou ler aqui, só um pouquinho, Apocalipse 22:20, diz assim, ó. É um texto de uma promessa de Jesus sobre a volta dele. Ele fala, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venham em breve. Querido, eu não sei você, né? Eu não sei como isso entra na sua mente, né? Eu comentei assim que muitas vezes a gente é tão levado assim pela correria do dia a dia, pelos cuidados com as nossas coisas, com a nossa família, muitas vezes por uma questão de trabalho, de enfermidade, de cuidados pessoais, de você conquistar coisas e se envolver com as coisas desse mundo, não se envolver carnalmente, mas se envolver como um curso natural da vida. E aí pensar assim, será que Jesus vem mesmo? E é uma das coisas que a gente vai ler na Bíblia que diz assim, que
Muita gente, durante em determinados textos, vão dizer que muitos já têm por tardia, né, a vinda de Jesus. Muitos já têm por tardia. E tem trechos da Bíblia onde eles vão dizer assim que muitos, por achar que eram tardia a volta de Jesus, começam a açoitar, começam a se envolver com as coisas deste mundo, como se Jesus não fosse voltar. E você? Qual é a sua expectativa a respeito de Jesus, da sua volta? Você se prepara? Né? A gente leu tanto, a gente ouviu tanto quando o pastor ministrou aquelas quatro mês de junho, eu acho, né? O mês de junho, sobre avivamento. E a gente fica assim analisando que quantas coisas contribuem para avivamento, quantas coisas contribuem para o avanço do evangelho, quantas coisas contribuem para a expectativa que eu tenho de que Jesus vai voltar. E às vezes a gente fica se perguntando, ou puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu creio? Será que eu espero que de fato Jesus um dia vai voltar? E como eu estou? Né? Como que eu me sinto? Eu me sinto preparado? Eu estou pronto? Né? Porque as três parábolas, aqueles três textos que nós falamos, que nós lemos ali, quando Jesus fala alertando sobre a sua vinda, a questão é exatamente essa. Eu penso que Jesus ele já tinha essa noção de que muita gente vai ficar pelo caminho. Muita gente realmente vai ter como tardia, né, a minha vinda, e muitos vão se envolver com as coisas desse mundo. Né? Paulo vai dizer a Timóteo, em um trecho lá de sua carta lá, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Gente, a gente vê isso dentro da igreja. Porque o envolvimento com Deus, ele tem assim, suas características muito diferentes daquilo que a gente pensa, do que é aquilo que eu quero para a minha vida, para o meu lado pessoal. Então, muita gente caminha para tantos lados, para tantas direções, e começa a ir, embora a gente esteja caminhando dentro da igreja, mas a gente percebe claramente que a gente parece que a gente está indo se afastando mais ainda de Deus. E quando surge perguntas desse tipo, pergunta não, afirmações desse tipo, Jesus vai voltar. Jesus voltará. Ele prometeu que vai voltar. Parece que é um assunto assim tão longe, tão distante, tão alheio, que você pergunta, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Né? E eu comentava esse dia com a minha filha, que a gente estava falando sobre o céu, que a gente ouve poucas mensagens sobre o céu, e a gente chegou a um ponto de pensar assim, que muita gente não quer o céu. Na verdade, elas querem o céu, mas o céu, elas querem o céu aqui. Né? Porque a gente tem uma herança, quando você estuda a teologia, a história da igreja, por onde ela caminhou, de onde ela veio, até chegar em nós aqui no Brasil, a nossa origem de igreja é uma origem americana, né? De uma igreja que busca muito aquilo que Deus nos dá, que Deus pode nos abençoar, nos beneficiar, mas pouco daquilo que a gente pode dar para Deus, né? Pouco daquilo que a gente pode se envolver e se comprometer mais com Deus. Então, eu até coloquei algumas coisas aqui assim, no sentido de que a gente virou uma igreja meio mercantilista, né? A gente age meio na base do negócio, na base do interesse, do que eu vou ganhar com isso, né? O que a igreja, o que Deus, o que a obra pode me recompensar. E muitas vezes não tem recompensa na terra, né? A grande questão é essa, muitas vezes a recompensa não está aqui. Deus é bom, Deus é fiel, Deus abençoa, Deus nos surpreende com milagres, com tantas coisas. Mas essa não deve ser a minha expectativa de ter recompensa terrena. Né? A minha expectativa, a minha convicção tem que estar em que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, continua sendo Deus. Mas a minha expectativa está em amá-lo, servi-lo e aguardar a sua vinda. E entender muito bem esse texto que diz, sim, venho em breve. O texto aqui de Apocalipse, quando o João escreve, ele fala assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Eu não sei para você esse breve, o que significa, quanto tempo significa. Mas a verdade é que o que tem que ter em nós é preparo, é expectativa. Não, Jesus vai voltar. Eu amo a sua vinda,
Eu aguardo a sua vinda. Então fica essa reflexão para que a gente, durante todo esse mês, vai ter muito mais assuntos ainda para a gente abordar, que é sobre a volta de Jesus. Então, querido, Jesus breve vem. Jesus voltará. É uma promessa que ele fez. Não esqueça disso. Não se permita que isso seja roubado do seu coração para que você se agarre às coisas desse mundo como isso fosse a única coisa que você tem e achando que isso é tudo que você pode conquistar. Jesus breve vem. E que você possa orar desse jeito. Eu amo a sua vinda. Eu aguardo a sua vinda. Amém, querido? Vamos compartilhar?